Vamos lá. Pessoal, agora, a partir de agora, estamos gravando o nosso encontro. Já estávamos falando antes, o professor esqueceu um pouquinho de gravar, então todos cientes que o professor está gravando. E aí eu falei aqui com vocês, pessoal, sobre as avaliações, tá? E eu não vou voltar atrás, que vocês já disseram que viram as avaliações. Eu falei sobre a questão da frequência, que ela também será computada pelas entregas dos trabalhos, e os trabalhos também terão um caráter qualitativo. A proposta dessa semana, como a gente falou, é sobre a flexibilização do PPC a respeito do período pandêmico. E aí essa proposta a gente vai falar sobre a questão da saúde, como é que está a rotina de vocês. E aí, pessoal, essa tarefa, ela já não tem aquele caráter que eu vou dizer de nota. Por quê? Ela tem um caráter subjetivo e técnico. Então, as respostas, elas não necessariamente serão certas ou erradas, principalmente aquelas que têm caráter subjetivo. Por exemplo, a primeira delas, que eu coloquei, o que mudou na minha rotina nesse período? Cada um vai ter a sua rotina, não é? Cada um vai ter a sua forma de lidar com esse período. E, assim, cada um tem também uma logística em relação à sua família. Tem gente que está trabalhando de casa, tem pais e mães que estão trabalhando fora ainda, porque necessitam, ou que estão na linha de frente da questão do coronavírus, ou da Covid, né? Não sei se todo mundo sabe, mas SARS-CoV-2 é o nome que se dá ao vírus, né? E a Covid-2 é a doença. Então, é o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, e a Covid-19 é a doença. Então, pessoal, o que eu propus agora? O que eu propus para vocês? Eu propus que a gente tivesse uma roda de conversa hoje, baseado naquelas nossas perguntas, e aí eu quero que vocês também falem, entendeu? Por isso que eu falei em habilitar ou desabilitar o microfone, tá? Em habilitar ou desabilitar o microfone. Eu quero que vocês falem, participem, que também é uma nota que nós vamos ter aqui com relação à participação. Ó. Eu tenho aqui os nomes, tenho tudo aqui. Tá? Só não balancei para muito próximo, porque senão vão olhar e verem notas dos colegas, que não tem necessidade. Tá? Mas aqui eu tenho um xizinho para quem participa, para quem não participa em determinada aula ou não. Então, vamos lá. E aí, o que eu fiz? Eu peguei todos os trabalhos, assim, que me entregaram, todas as tarefas que me entregaram, coloquei numa página de Word, copiado e colado, sem os nomes de vocês, que é justamente para eu não ter o nome de vocês. E aí, algumas delas a gente vai colocar as respostas aqui. Tem algum problema? Porque ninguém vai saber que são vocês. Responda aí para mim, se tem algum problema. Ninguém vai saber, é anônimo. Tá? E não necessariamente são dessas duas turmas. Matheus chegou atrasado por causa do ônibus, né? Coloquem aí, se tem algum problema. Beleza. Tá. Então, vamos lá. A gente vai começar pela primeira questão. E assim, galera, mais do que aquelas respostas, eu quero que vocês também falem, porque tem gente que ainda não me entregou e que está aqui. Eu já estou aqui olhando, ó, pá, e também não tem porquê, não tem problema não ter entregue, tá? Porque o período de vocês ainda não cessou, tá? Então, vamos lá. A primeira questão de vocês que eu coloquei aqui é a seguinte. O que mudou em minha rotina nesse período? Alguém quer começar falando e aí pode desabilitar o microfone e falar, ou preferem que eu pegue aqui aleatoriamente uma resposta de vocês para a gente discutir? Isso, é aleatório, é aleatório. Tá, vou pegar aqui então. Aleatoriamente. Ó, vou até compartilhar rápido com vocês para vocês verem como é que eu estou fazendo. Aqui, ó. Vou apresentar aqui. Botar a tela inteira. Aí ele vai dizer que está compartilhando. Depois eu paro de compartilhar, que vocês já vão ver como é o meu processo. Tá? E aí está aqui, ó. Eu tenho várias respostas, ó. Aqui, ó. Então vamos pegar aqui. Será que tem gente que se reconhece pelas fontes? Mas aí tem alguns que estavam no PDF, eu tive que organizar aqui. Então vamos lá. Da número 1.
teve uma pessoa que colocou: não saio mais de casa e todas as demais atividades rotineiras que eram realizadas fora de casa, tive que mudá-las para um ambiente de moradia. Vocês podem me dizer como que foi essa mudança para vocês? Foi trágica. A outra é mais procrastinação. Tem gente que vai se identificar. Outra colocou que mudou que quase nada, a não ser o fato de eu não ter que ir para a escola e ninguém me chamar para sair. Às vezes ainda me chamam, mas é claro que recuso. Beleza, vou parar de compartilhar, porque eu não sei se isso aqui gera mais tráfego de dados. Tá? Então vamos lá. Se quiserem falar, galera, tá? Abram o microfone. Ganhar no sorteio eu nunca ganho. Né, Abel? Eu já nem saía de casa. Galera, essa questão, na verdade, ela tem um caráter mais de fazer com que a gente socialize os nossos próprios dilemas, assim. E mostrar para vocês que cada um vai ter uma rotina diferente. Deixa eu ver aqui um outro. Eu durmo mais, como mais, tento praticar alguma atividade física em casa para manter o corpo e a mente ocupados. Faço atividades EAD, assisto algo na TV. Então, assim, para alguns, a gente entende que, de repente, seja um tempo que a gente consiga flexibilizar de uma forma mais qualitativa o nosso tempo. Ou vocês não concordam com isso? Vamos lá, galera. Eu quero que vocês entrem aí também e falem. Tá, o Henrique falou que está uma very M, né? Uma very M. O que seria essa very M, Henrique? Quer falar? É que antes eu tendia pelo menos para fazer exercício, pelo menos eu tendia a sair correndo, e correr aqui perto da minha rua, que tem uma ciclovia. Só que agora que não pode sair, eu não posso mais correr. Mas daí eu tenho mais dificuldade de fazer exercício dentro de casa. Sim. E tem buscado alguma alternativa para fazer sim, eu tento fazer uma sessãozinha, umas sessões de exercício forte, tipo flexão, agachamento, abdominal. Tem um certo espaço aqui de fora da minha casa. Sim. Mais alguém tem tido uma mudança de rotina brusca, desde comida, desde sono, até a questão, galera, eu sei que muitos de vocês, às vezes, podem ter só um computador em casa, e aí, às vezes, tem pais também que estão estudando ainda, e aí também precisam fazer atividade, e aí, por isso a gente fala muito na questão da logística e tenta otimizar o tempo, para que vocês não fiquem o tempo inteiro aqui, entendeu? A gente sabe das dificuldades de vocês, tá? A gente está tentando também se adaptar a esse momento. Vamos lá, vamos ver uma outra resposta aqui, para depois a gente tentar passar para uma outra questão. Vamos lá. Aqui a gente tem uma outra, que é: agora estou na casa com meus pais. Não consigo estudar direito nem fazer meus trabalhos, porque só tem um notebook. Aí, aquilo que eu acabei de falar. Se eu tenho um trabalho... Aí alguém... Tá, beleza. E também, ultimamente, não consigo dormir. Acho que é ansiedade. Alguém tem algum relato para dar sobre isso? Queira falar sobre essa questão da ansiedade, dessa dificuldade de fazer as tarefas, como isso tem assim, atrapalhado na cabecinha de vocês? Alguém quer colocar aqui para poder colocar para os colegas, ou tem tido relatos sobre, ou tem lido sobre? Podem chegar podem fazer um círculo com as carteiras, tá, pessoal? Tá, a Camila disse que para ela melhorou, porque ela ficava mais ansiosa indo para o IFSC. Mas a ansiedade de ir para o IFSC era o quê? De chegar atrasada, Camila? Ou não sei. Qual seria essa ansiedade? Sim, a convivência com os colegas. Então, para você, de certa forma, tem sido um pouco melhor a questão de ficar em casa, né? Muita pressão no IFSC, Lívia? A Maria Alice fica um pensamento que, tipo, tenho que fazer, mas perco a vontade rápido. Deixo para depois e assim vai.
Então, assim, vocês podem ver que as demandas de vocês são diferentes, né? Por exemplo, a gente tem relatos de pessoas que se sentem melhor com menos convívio, né, com os colegas, ou de repente ter que acordar cedo e pegar o ônibus, ou de pensar que pode se atrasar. Tem gente que já tem a questão da pressão de fazer os trabalhos, e tem aquelas outras pessoas que elas perdem a vontade de fazer porque estão dentro de casa, porque não é o habitual. O Abel aqui diz que ele liga o computador, vê vários jogos na área de trabalho, e aí a vontade de fazer o trabalho vai embora. Assim, isso é uma coisa, pessoal, que a gente tem que lidar. Vocês lembram que eu coloquei um material para vocês que foi elaborado até pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro? Um colega tinha me enviado, e aí eu achei interessante e coloquei o trabalho para vocês, até que é legal, que foi feito pelo próprio Instituto, né, Federal, não é o nosso, que é o de Santa Catarina, mas é da rede dos institutos federais, então eu achei bem legal. E ali fala sobre a questão da manutenção da rotina, é a gente tentar se disciplinar, né, para poder criar uma rotina para que a gente não tenha isso. E, pessoal, podem ter certeza, não são só vocês, tá? Os professores vivem a mesma coisa, sabe? Às vezes a gente começa a fazer uma coisa, a gente não está organizado, hein? Não é nem só a questão de perder a vontade de fazer, mas nós também temos essa questão de começar a fazer uma coisa, não está organizado para fazer daquela forma, e aí daqui a pouco, quando você vê, você está fazendo outra, às vezes até relacionada ao trabalho, mas você acaba deixando inacabado aquela atividade que você tinha se proposto a fazer. Então, assim, é um trabalho coletivo que a gente tem que fazer, né? Eu vou tentar passar aqui para a nossa segunda questãozinha aqui, para a gente poder pegar aleatório, ou alguém quer falar sobre? Alguém quer dar mais algum depoimento sobre essa primeira questão? Se sim, abre o microfone, fala ou escreve aqui. Enquanto isso, eu vou procurar já aqui a nossa segunda questão e esse documentozinho aqui que vocês responderam, né? E eu copiei e colei para que vocês vejam ali. Deixa eu só ver se alguém falou mais alguma coisa. A Laura aqui diz que na primeira semana teve muita dificuldade para se organizar, isso aí, acabava deixando para a última hora, ficava tudo acumulado. O Henrique diz que está tentando se organizar, mas pegar o hábito quando voltar, já que tem uma carga horária mais flexível. Essa é uma vantagem, pessoal, a questão da carga horária mais flexível. Vocês podem agora, e têm autonomia, tem uma autonomia bem maior para poder organizar o tempo de vocês, né? Eu sei, é uma autonomia quase que num presídio, né? Porque a gente está preso, a gente não está confinamento, é como se a gente estivesse preso. Pensem no gado confinado, né? Nós estamos mais ou menos assim. Tá, vamos lá para o aleatório. Oi, pode falar, Cauê. O professor comentou ali que agora a gente tem uma rotina um pouco mais flexível, mas acho que isso daqui é uma parte um pouco especificamente só do meu caso, porque acontece, eu vivo com os meus 2 responsáveis e a minha irmã na minha casa. Só que os meus 2 responsáveis, eles são da área da saúde, e eles ficam o dia inteiro fora, especialmente agora por causa dessa pandemia. Então, tipo, muitas vezes, tipo, alguns horários de aulas, por exemplo, implicam que eu tenho que escolher entre assistir a aula, às vezes, ou, tipo, fazer algum trabalho, ou, tipo, cuidar da minha irmã, tipo, fazer o almoço, fazer a janta e por aí vai. Então, tipo, isso tem complicado bastante, porque quem tá cuidando da casa praticamente sou só eu. Sim, isso é uma coisa que, assim, às vezes a gente não passa para vocês, pessoal, mas nós, professores, direção, coordenação pedagógica, a gente discute sobre isso nas nossas reuniões. Por exemplo, essa roda de conversa que eu estou tendo aqui com vocês, às vezes nós fazemos reuniões por esse mesmo canal aqui, que é o Meet. E a gente discute justamente isso, porque cada casa tem uma realidade. E assim, por exemplo, no seu caso, eu falei ali no início que a gente tem pais, mães e responsáveis que eles estão trabalhando na linha de frente, são da área da saúde, outros têm um espaço físico pequeno dentro de casa, mas com a quantidade de gente maior. Outros têm pais e mães que também estudam, ou irmãos que também precisam usar o mesmo computador. Então, assim, não necessariamente a gente consegue que vocês estejam no mesmo horário que a gente poderia ter de aula. Então, por isso, não sei se vocês viram, eu tenho feito um movimento de tentar marcar com vocês de uma maneira que a gente diminua
o tempo efetivo que vocês tenham que ficar presos àquela tela e, ao mesmo tempo, que a gente consiga conciliar com outros professores e pode não parecer, mas que vocês consigam conciliar com o horário de vocês dentro de casa, tá? Por exemplo, o esforço da gente não fazer muitas vezes a aula às 7h20 ali, a gente sabe que muitas vezes 7h20 é o horário que o pessoal tá saindo para trabalhar, ou então tem criança pequena em casa e você está acordando, precisando dar alimento para aquela criança. Então, assim, a gente tem tentado ver isso, tá? Então, eu queria que vocês também percebessem e entendessem, a gente tem tentado fazer esses esforços. Por isso, muitas vezes, a questão da frequência, ela está atrelada também à questão da feitura das atividades. Por quê? Porque nem sempre, e a gente sabe disso, nem sempre, vocês vão poder estar aqui exatamente. É lógico que nós estaremos analisando essa frequência também. Por exemplo, as pessoas que estão aqui, eu estou vendo e estou anotando quem está aqui e quem não está. Mas eu também vou analisar os trabalhos que essas pessoas fizerem nas tarefas, a fim da gente poder estabelecer um equilíbrio para poder fazer a frequência, entendeu? A gente também tem pensado nisso. É lógico, se um professor colocar uma atividade síncrona, ou seja, aquela atividade que ela é obrigatoriamente feita ali, naquele dia vocês vão ter que estar aí, tá? Mas a gente tem tentado fazer com que isso não se torne uma coisa frequente, para que a gente não sobrecarregue vocês também. Tá? A gente tem pensado dessa forma também. Podemos passar para a próxima? Vamos lá? E esse teu caso, Cauê, ele não é só teu não, tá? Tenha certeza. Talvez seja seu nessa turma só, nessas duas turmas, mas em outras turmas nós temos casos parecidos. A gente já conversou. Vou passar para a próxima, beleza? Sim? Não? Obrigado, Lari. Vamos lá. A outra questão que eu fiz a pergunta aqui, tem questões que são parecidas, tá, galera? Quais medidas tenho tomado, se tenho tomado, para evitar o contágio? E é aquilo, galera, não precisava ser politicamente correto para dizer assim, nossa, eu estou fazendo isso e aquilo se não estivesse fazendo, tá? Mas a gente tem que discutir o porquê que não está fazendo. Então, vamos lá. Tem um colega ou uma colega que colocou aqui, só fica em casa e não tenho contato físico com nenhum ser humano. Esta pessoa mora com um cachorrinho? Ou com um gatinho? Ou com uma barata? Ou com uma lagartixa? Vamos lá. Outra que colocou aqui. Tenho ficado em casa, lavo bem as mãos ao voltar da padaria, cobrir espirros com antebraço e etc. Vamos lá. Quais as medidas? Não sair de casa por nada, e quando alguém vem na minha casa, eu uso álcool gel e não fico perto da pessoa. Beleza, pessoal. Deixa eu ver, tem mais alguma aqui? Vamos ver aqui mais uma, para a gente começar a falar sobre. Aleatoriamente, bastante álcool gel e quarentena sendo levada a sério. Beleza. Alguém se habilita e quer falar sobre... Bom dia, senhor Ulisses. Alguém quer falar sobre esta questão ou a gente começa a discussão? 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Os nossos materiais lá, galera, que eu coloquei para vocês no Siga. Se quiser falar ainda, pode falar, tá, galera? Escrevam e abram o microfone se quiser. No nosso material, no próprio Siga, a gente colocou, né, os cuidados que a gente pode ter, a questão de limpar as mãos com álcool gel, mas é o tempo inteiro, na verdade, o que ajuda a gente, pessoal, e agora eu estou falando baseado nos especialistas, o que eu tenho lido, o que eu tenho visto na televisão, em vários momentos. A gente tem procurado se informar sobre o SARS-CoV, né, 2 e a própria doença que é o coronavírus. As medidas adotadas mais frequentemente são a questão da limpeza, né, lavagem de mãos com sabão. Se nós tivermos que ir à rua,
a gente precisa chegar em casa, colocar essa roupa direto num local onde ninguém tem acesso, se possível colocar para lavá-la, e ir tomar banho, galera. E ir tomar banho. Quando nós temos que ir à rua, todos os locais que nós tivermos álcool gel, passem. E aí vocês têm lá no YouTube, em vários locais, as maneiras corretas de lavar a mão. Aí a gente tem que limpar aqui entre os dedos, limpa aqui, geralmente até o cotovelo. A gente fazer o movimento de limpar as unhas, porque as unhas elas também ficam e podem ser local onde o vírus possa se estabelecer. Então, assim, eu acredito que esses cuidados, eles, na verdade, eles já estão bem batidos, né, assim, para vocês. Eu acho que não tem muita coisa para que vocês tenham alguma novidade. Alguém tem alguma dúvida com relação às formas que a gente tem para evitar o contágio, a questão do distanciamento? Eu estava lendo esses dias, pessoal, a questão do distanciamento de 1,5 a 2 metros. E aí, eu vi um especialista falando que essa questão do distanciamento de 1,5 a 2 metros, nem ele tem certeza, assim, de que não possa, de que esse distanciamento ele realmente garanta o não contágio, porque existem pesquisas que já mostram que indivíduos que estiveram numa distância maior se contaminaram. Eu vi um estudo, e aí eu realmente vi também a pessoa falando, o pesquisador que fez o estudo, ele falando da questão da atividade física, né, da atividade física e o contágio. E aí, na atividade física, a distância que eles estão trabalhando é de 4 a 5 metros até 20 metros de distância. Por quê? Porque, por exemplo, se eu estou correndo, se eu estou andando de bicicleta, se eu estou patinando, as gotículas de suor, elas vão para o ar. No ar, geralmente, e aí tem os estudos mostrando que o vírus ele pode ficar alguns minutos no ar. E esses minutos no ar, eles podem pegar outras pessoas que passem por esse ambiente. E como a gente está em movimento, essas gotículas elas também vão para mais longe, entendeu? Diferente de um espirro. Então, pessoal, eu gostaria que vocês tivessem essa noção. Inclusive, enquanto responsabilidade social que eu tenho como professor de educação física, há até um debate na área sobre abrir as academias ou não abrir as academias, e como nós ainda não temos os estudos mostrando, por exemplo, não é nem questão das academias só, mas a questão do personal trainer, inclusive as atividades ao ar livre, nós temos estudos mostrando que essa distância seria de 5 a 20 metros na atividade física, que nós deveríamos estar, e mesmo assim o pesquisador não garantiu segurança. Eu acho que num ambiente de confinamento, que é uma academia, por exemplo, eu acho que esse não é o momento. Entendendo a questão econômica, entendendo tudo isso, pessoal. Tá? Mas a gente tem que criar alguma maneira. Esses auxílios do Estado, porque assim, a gente tem que, nesse momento, ver a questão da preservação da vida, e aí a própria atividade física, se nós temos, por exemplo, um quintal em casa onde nós podemos fazer, e a gente sabe que a gente está em confinamento, não está indo à rua, tem que tomar todos os cuidados, sim, a gente pode fazer dentro da nossa casa. Aquele vídeo que o professor colocou, que nem fui eu que postei, né, mas pediram para eu fazer, no próprio canal do IFSC, ali tem alguns exercícios que você pode fazer dentro de casa. É o ideal? Não é o ideal. Mas eles ajudam, tá? Alguém quer falar sobre essa questão que a gente colocou? Sim, não, sim, não. Beleza. Vamos passar para a nossa próxima questão, que era: quais as estratégias podemos utilizar para preservarmos nossa saúde? Então, assim, as medidas que eu tenho tomado e as estratégias, eu acho que a gente contempla aqui, né, no que a gente acabou de falar. Mas alguém tem tomado alguma estratégia, tem tido alguma estratégia que quer socializar aqui?
que acha que pode ser de grande valia aqui para o nosso grupo? Alguém tem alguma opinião para ser externada aqui sobre essa questão, que ela é bem parecida com a outra, só que uma é o que eu estou fazendo, a outra é o que eu posso fazer. E a gente tem no material disponibilizado ali algumas estratégias, exatamente essas, da questão do álcool gel, da questão do espirro, né, que ele fica aqui, mas lembrando que se nós espirrarmos aqui, e se estivermos com algum vírus desses no nosso corpo, depois a gente também tem que fazer a higienização, né, galera? Senão o vírus acaba ficando na pele, e daqui a pouco eu coço aqui, boto a mão no olho, boto a mão na boca, boto a mão no nariz, e aí já era, né? Então a gente tem que ter isso bem certinho. Então, mesmo com essa flexibilização agora, abertura, com relação ao isolamento social, que aí alguns vão dizer que ela é muito cedo ainda, ela é muito inicial ainda, que seria muito cedo, outros já vão dizer que a economia não pode parar, a gente não vai entrar neste mérito aqui, tá? Nós não vamos entrar neste mérito, mas eu peço para que todos tomem esses cuidados que nós estamos vendo, tá? Vendo, ouvindo, estudando, porque o material está disponível para vocês justamente para que a gente tenha essas informações, né? A quarta questão, ela é: o que tenho feito em relação à minha saúde mental e o que eu posso fazer para preservá-la? Vamos lá, eu vou lá nas nossas respostas, né? O que eu tenho feito? Aí tem um que colocou aqui para mim, ou uma: tenho mantido a calma. O negócio é não se desesperar, não cair em informações falsas, ter calma e paciência. Outra colocou: não tenho tido problemas muito sérios em relação à saúde mental. Claro que com a quarentena, o isolamento social e a mudança drástica de rotina, tive dificuldade de adaptação, mas devido ao fato de eu não sair tanto de casa, não sofri impactos tão fortes. No entanto, tenho visto que meus colegas, por exemplo, têm sofrido mais pelo fato de saírem mais de casa. Outra colocou aqui: o que eu tenho feito é prática de exercícios físicos, tentar uma boa alimentação, escutar músicas, ver filmes, séries e ter comunicação com demais pessoas. O que eu posso fazer para preservá-la é estabelecer uma rotina, praticar exercícios que respeitem meus limites, usar a internet para se aprender algo novo e tentar se divertir com músicas e danças. Algum de vocês quer falar sobre? Aqui o nosso grande Ulisses botou que não saía de casa, né? Algum de vocês quer externar aqui algo sobre essa questão? Que ela pergunta aqui: o que você tem feito em relação à saúde mental? Tem a questão da leitura que você pode fazer, criar momentos dentro da sua rotina, onde eles estejam voltados para você, por exemplo, a própria prática de atividade física, a própria leitura, ou, nesse momento, eu estabelecer o meu momento de lazer, o meu momento onde eu vou jogar os meus jogos virtuais, no momento que eu vou aprender alguma coisa nova. Tem alguma coisa que eu sempre quis fazer, tá? E eu não tinha tempo para fazer, porque estava em deslocamento toda hora para a escola, tal. E aí agora eu resolvi, vou aprender, vou procurar na internet, vou procurar apostilas, vou procurar vídeos. Então, assim, galera, eu acho que essas são algumas das estratégias assim, que a gente pode utilizar, né, para poder pensar na nossa saúde mental. Alguém quer socializar alguma coisa que tem feito para realmente manter em dia a nossa saúde mental? Quer falar? Quer escrever? Vocês estão por aí? Firme e forte, firme e forte. Muito bom, Abel. Vamos passar. Sessão de jogatina com um amigo, né? O Henrique falou. Então, assim, galera, essa proposta é para que a gente possa conversar sobre, né? E realmente mostrar, de repente, com a minha estratégia, o que eu tenho feito, que eu posso, de repente, criar uma nova situação para outro colega, que ele possa tentar fazer também, entendeu? A nossa sexta, ela já tem a ver com a questão de quais são as ações que nós podemos ter
para aumentarmos nossa imunidade? Aí já são questões mais técnicas. Aí a gente teve algumas respostas aqui, por exemplo, uma boa alimentação, rica em vitaminas, com ótimos benefícios, que contribuem para uma melhora e estabilização de uma boa imunidade, ao contrário de uma má alimentação, pobre em vitaminas, com baixos índices de benefícios, que podem prejudicar e não ajudar na melhora e estabilização de uma forte imunidade. Deixa eu ver outra resposta. Se a alimentação for saudável e adequada, melhoramos a imunidade, evitamos problemas de saúde e melhoramos nossa saúde mental. Outra que tem aqui. Quanto mais porcarias ingerimos, mais nossa imunidade se desgasta. Então, pessoal, agora a gente vai para as questões mais técnicas, né? Mas essa não é a 5? Deixa eu ver. Essa é a 5. Como podemos relacionar nossa alimentação à nossa imunidade? Sim. Beleza. Vou falar sobre a 5 e sobre a 6 juntas. Beleza? Porque elas são diretamente relacionadas. Tudo bem, Henrique? Que é o seguinte. Uma pergunta como nós podemos melhorar, né? E a outra, como nós podemos relacionar a nossa alimentação, como nós podemos aumentar nossa imunidade, e a outra relacionar a nossa alimentação. Assim, são perguntas que, na verdade, elas se interrelacionam. E aí, uma das formas da gente ajudar a melhorar a nossa imunidade é a questão dos alimentos. Se eu coloco alimentos que necessitam de um gasto maior do organismo, ou que vão sobrecarregar determinadas estruturas, ou seja, alimentos muito gordurosos, a gente acaba fazendo com que a nossa imunidade ela tenha um decréscimo. E aí esse decréscimo é o que geralmente deixa a gente mais vulnerável. Isso com relação à alimentação. Agora, com relação a outras atividades que nós podemos exercer durante o dia a dia. Lembra que nós falamos da saúde mental? A saúde mental é um dos maiores geradores de estresse. O estresse, ele acaba fazendo com que nosso organismo ele tenha que atuar de forma a combater os efeitos desse estresse, os efeitos químicos que ocorrem dentro do nosso organismo. E esses efeitos químicos vão gerar uma sobrecarga dentro do nosso organismo que vai precisar fazer com que nossas defesas elas estejam trabalhando. Nesse trabalho, a gente acaba perdendo soldados, né, que estão ali no nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico ele se desgasta. Se nós tivermos uma alimentação mais adequada que ajude a promover a produção de anticorpos, tipo ingestão de vitamina C, uma alimentação onde não sobrecarrega as nossas estruturas, por exemplo, alimentos mais saudáveis, como frutas, não exceder em açúcar, se a gente puder optar pelo açúcar natural, o açúcar das frutas, o açúcar da frutose, a ingestão de vitaminas, que elas vão ajudar a produzir. Por exemplo, se eu faço a ingestão ali de alimentos ricos em provitamina D, que na verdade eles não são ricos em vitamina D, eles geram a provitamina D, que depois ativada dentro do nosso organismo vira vitamina D, entendeu? E aí ela ajuda também a aumentar o nosso sistema imunológico. Pode falar, Cauê. Professor, faz muito mal se eu tomo muito café logo de manhã cedo? Tipo umas 4 xícaras? Eu vou te dar uma resposta que ela vale para todos os outros alimentos, Cauê. Tudo que é em excesso ou em falta não vai fazer bem, entendeu? Então, na verdade, a gente tem que tentar manter o equilíbrio. Então, assim, o excesso de café, talvez você pudesse espaçar essa quantidade de café durante o dia. Mas se você já tem o hábito, teu corpo está habituado a isso, eu não digo que você deveria mudar a sua rotina nesse sentido, entendeu? Se o seu corpo já está habituado e, ao mesmo tempo, você faz uma alimentação que não é somente o café, e só o café ele não vai estar te preparando para o decorrer do dia, entendeu? E agora, o café, ele também tem algumas substâncias que nos ajudam durante o dia. Então, assim, ele não é maléfico. Tudo em demasia faz mal, entendeu? Por exemplo, se eu quero me alimentar com limão. Limão é rico em vitamina C, então limão é muito bom. Agora, se eu comer 20 limões, ou fizer um suco de 20 limões, assim, de uma vez só, e ficar bebendo aquilo ali de uma vez,
também não vai me fazer tão bem. E aí tem as outras complicações, a questão de criar uma úlcera, porque ele é um alimento muito ácido. Isso aí é a longo prazo, tá, galera? Não vou falar em curto prazo, mas se eu estou falando, se eu fizer esse uso abusivo todo dia de alimentos tão cítricos e tão ácidos, e aí a gente vai ter um outro fator dentro do nosso corpo que vai ser prejudicial. Então, a questão do sistema imunológico, pensa, cara, 20 limões, né? 20 limões é muita coisa. Então, assim, tudo em excesso, Cauê, faz mal. Então, por exemplo, se eu tomar 20 cafés, 20 xícaras de café durante o dia, ela vai me fazer mal. Entendeu? Agora, se eu tenho ali um hábito de tomar 2, 3, não sei se vocês lembram, mas eu sou um professor que gosta muito de tomar café. Então, eu sempre tomo ali eu tomo uma caneca de café de manhã. Não é muito, se você comparar com quem toma, sei lá, 4, 5 copos de café durante o dia. Mas, no meu caso, eu já estou habituado, e eu faço alimentação, eu não tomo só o café. Então, é algo que eu vou manter a minha atividade. Outra coisa, pessoal, tentar não mudar drasticamente os nossos hábitos. Se nós formos fazer alguma mudança de hábito, a gente tem que fazer ela também de forma gradativa, tá? É a mesma coisa, eu não praticava nenhum tipo de atividade física, eu vou começar a praticar agora. Se eu praticar em excesso, vai me fazer mal também. Atividade física em excesso também faz mal, tá? Ela pode me gerar lesão, ela pode sobrecarregar minhas estruturas cardíacas, e aí ela pode sobrecarregar o meu mecanismo cardiorrespiratório e eu passar mal, entendeu? Então, os efeitos da atividade física, eles também vão ser ganhos gradativos. E a questão do sistema imunológico, do aumento do sistema imunológico, ele também, através da atividade física, pode ser uma das estratégias a serem utilizadas, junto com a alimentação, junto com o estabelecimento de uma rotina onde a gente tenha também nossos momentos de lazer, que a gente diminua o nível de estresse. Então, essas são formas da gente poder aumentar o nosso sistema imunológico e não afetá-lo de maneira onde a gente fique mais suscetível a ser contaminado por algum tipo de doença. Nesse caso, a gente está vivendo um período de pandemia por conta do coronavírus. Porém, isso aí ele está atrelado a quaisquer outras doenças, entendeu? Beleza? Quando voltarem às aulas, Ulisses, levar 20 limões para você tomar na sala, beleza? Deixa eu olhar aqui a nossa 7ª questão. Quais são as principais formas de contaminação? Eu vi que muitos de vocês aqui utilizaram o material disponível, então eu vou lê-los aqui. Gotículas expelidas pela fala, né? Tosse ou espirro de pessoas que já têm ou portam o vírus. A infecção se dá quando essas gotículas entram em contato com a mucosa, os olhos, nariz e a boca. Beleza. Outra que falou aqui é o seguinte: pelos olhos, nariz, boca. No caso, contaminado por meio de suas excreções, passa aos outros. Pode ser por espirros, passar a mão no nariz ou demais excreções da face e tocar em outros lugares que outras pessoas irão tocar posteriormente. E aí a gente pode vir a contrair o vírus. A outra resposta aqui: as principais formas de contaminação costumam ocorrer pelo ar ou por contato pessoal, com secreções, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro. Também a contaminação pode ser por meio de contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão. Então, pessoal, eu acho que isso aqui está bem batido. O que eu gostaria de falar para vocês é essa questão da contaminação ou do contágio. A gente tem que estar alerta todo dia, entendeu? Todo dia. A gente não pode relaxar em relação aos contatos que a gente tem na rua, seja com uma sacola, tá? Aí você fala, não estou saindo de casa, mas eventualmente a gente tem que ir ao mercado, né? Então, a sacola do mercado, alguém colocou de ir à padaria. Então, assim, ir à padaria também é uma coisa que nós temos que fazer. Agora, se nós pudermos utilizar a máscara, vocês já viram que pela fala,
né? Nós temos aí vários estudos mostrando que pela fala, essas gotículas elas também são expelidas. Então, se essas gotículas elas são expelidas, e segundo o nosso especialista que eu estava vendo um programa de televisão, onde o especialista estava falando que esse vírus ele pode ficar no ar alguns minutos, se essa gotícula ela fica no ar, então as máscaras elas funcionam como barreiras. Eu sei que tem pais e mães aí, alguns estão produzindo máscaras, né? Para vender, inclusive. Então, assim, essa gotícula ela fica pelo ar. Então, a máscara ela serve como barreira, tanto para aquelas pessoas que podem estar contaminadas não expelirem e poderem contaminar outras pessoas, assim como ela serve como barreira para que não entre nesses canais, ó, nariz e boca. O ouvido, a gente também tem que ter o cuidado. Outro cuidado específico para quem usa a máscara vai ser o seguinte, pessoal, não adianta eu querer ficar arrumando a máscara toda hora, senão eu vou botar a mão no rosto o tempo inteiro. E aí eu vou botar a mão na orelha, eu vou acabar mexendo no nariz, eu vou acabar botando a mão na boca. E aí a gente não vai ter o efeito que a gente teria do uso das máscaras, tá? A gente não vai ter o efeito do uso das máscaras. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora vamos usar a máscara, mas vamos usar a máscara com todo o cuidado que nós precisamos ter. A questão do toque, né, que a gente já falou, eu já falei sobre a questão da contaminação ao ar livre, por exemplo, para quem está fazendo atividade física. Tem um estudo que mostra como que aquele vírus ele pode, de repente, como se fosse num ambiente tipo de um mercado, através de um espirro, como que aquelas gotículas elas ficam no ar. Se eu não me engano, esse material também foi disponibilizado para vocês, né? Então, eu acho importante que vocês vejam esses materiais, que analisem, que tenham bem em mente como que a gente pode evitar essa contaminação, tá? A outra questão aqui que nós temos, como funciona o vírus em nosso organismo. Aí eu botei que eu queria os efeitos, né? E como que as atividades físicas podem combater a Covid-19. Então, assim, muita coisa a gente já falou aqui. Então, vamos lá. Como funciona a ação do vírus em nosso organismo? Aí tem uma resposta que diz, os efeitos da ação do vírus em nosso corpo são sintomas leves, como tosse, febre, em alguns casos mais graves, ocorre a falta de ar e dificuldade para respirar, e já em estado mais grave ocorre insuficiência pulmonar, falência de órgãos e risco de morte. A prática de atividades físicas melhora o sistema imunológico, como nós já falamos, e aqui a resposta está muito bem colocada, e fortalece a imunidade, deixando o organismo mais forte e preparado para se defender contra o vírus. É isso aí. Os efeitos principais são esses. Agora, eu queria dizer uma coisa, pessoal. Existem casos onde nenhum desses sintomas aparece. E essa pessoa, ela é portadora do vírus ao mesmo tempo. E aí essa pessoa, ela muitas vezes acha que ela pode ir para lá e para cá porque ela está saudável. Ela provavelmente não vai sofrer os efeitos do vírus, mas ela pode propagar. Daí, pessoal, a importância do isolamento social. As medidas elas são adotadas porque também existe este grupo. E principalmente a questão das escolas fechadas são justamente por isso. Porque vocês vão para lá e vão ter contato, vamos supor, ali na escola a gente, 300 pessoas ali, ao mesmo tempo, né? Aí dentro de sala vão ter 40, 50, aí passa pelo corredor, um espirra, outro grita, e aí sai gotícula, o outro fala, e a gente está ali passando. É um ambiente totalmente suscetível à contaminação. E aí, todos ali estão aparentemente saudáveis. E vocês retornam para a casa de vocês. Retornam para a casa de vocês, tem contato com o pai, tem contato com a mãe, tem contato com o irmão, tem contato com o avô, com a avó. Isso aí se dissemina. Eu não sei se vocês já viram, mas existe um remédiozinho de barata no mercado que ele tem exatamente esse efeito. Ele é como se fosse um veneno, e aí a barata ela vai lá, se contamina naquele remédio, depois ela volta para casa e contamina todo o ninho dela com aquele remédio, eu não sei
de que substância é aquela, mas contamina todas as outras baratas que estão ali no seu entorno. Então, assim, o efeito desse contágio é praticamente esse. A analogia que a gente está fazendo é como se nós fôssemos essa baratinha que vai lá, nesse remédio que fica geralmente próximo aos ralos, né? Quem tem em casa, ela vai lá, se contamina, volta para casa e contamina todo mundo. Então, assim, vai ter gente que vai ter a contaminação e não vai ter esses efeitos que nós colocamos aqui, que é o efeito, às vezes, da tosse, às vezes o efeito da febre, às vezes o efeito mais crítico daquela insuficiência respiratória, é onde se precisa dos respiradores, onde se leva um quadro de pneumonia, tá entendendo? E é onde a gente pode correr o risco de colapsar o sistema de saúde. E aí, qual é o problema disso? Só, professor, mas morre muito mais gente de outras doenças do que da própria Covid-19. Sim, morre. Só que o grande problema, pessoal, espero que não seja o Walking Dead, Luiz. O grande problema dessa doença é a velocidade com que ela se espalha. E essa velocidade de contágio, ela faz com que aconteça o seguinte: muitas pessoas necessitem ir para o hospital, necessitem do atendimento, necessitem dos respiradores, necessitem dos leitos de UTI, dos leitos hospitalares. E aí essas muitas pessoas utilizando sobrecarregam o sistema, ou seja, eu tenho 10 leitos aqui para tudo, né? E aí eu tenho 10 pessoas com Covid, mais o acidente de trânsito, mais aquela pessoa que tem bronquite, mais aquela pessoa que teve um abscesso, mais aquela outra pessoa que tem pneumonia, que já teria pneumonia, que não é com relação ao vírus, mais aquela outra pessoa que precisa de um leito porque ela tem câncer e está no estágio agudo da doença, e por aí vai. Esse é o problema, pessoal. Não é somente a questão da Covid, que muita gente vai falar o seguinte: mas o grau de letalidade, ou seja, o percentual de pessoas que morrem e que se contaminaram é baixo. Só que a quantidade de pessoas que precisam de atendimento é alta. Então, assim, enquanto nós ainda temos leito, essas pessoas elas vão ser curadas, em sua maioria. Porém, a hora que nós não tivermos mais espaço nos hospitais, ou seja, leitos para atender essas pessoas, a gente não vai poder atender a ninguém. Esse é o grande problema. E por isso que existe essa medida de isolamento social. Muita gente também fala o seguinte: nós iremos nos contaminar de qualquer maneira, todo mundo vai pegar, sei lá, mais 50% da população. Ok, mas o isolamento social é importante, por quê? Porque o nosso sistema de saúde não está preparado nesse momento para isso. Por isso vocês estão vendo serem criados leitos em hospitais de campanha, entendeu? Para que esses hospitais e esses materiais que estão sendo comprados, tipo respirador, equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, eles possam estar preparados para receberem essa demanda que vai ser maior. Então, se nós conseguirmos postergar esse nível de contaminação e fazer com que essa contaminação não seja toda de uma vez, a gente consegue fazer com que morram menos pessoas. Infelizmente, esse é o caso. Vão morrer pessoas, sim, mas que elas morram em menor quantidade, que pessoas tenham menos complicações na hora que tiverem a contaminação pelo SARS-CoV-2, entendeu? Esse é o motivo e a necessidade de nós termos o isolamento social. Tá? E a outra questão que nós temos aqui é: o que tenho feito para manter meu corpo saudável? E aí eu botei aqui: cabe ressaltar que quando falamos em corpo, pensamos nele de maneira holística, ou seja, como um todo. E aí eu vou colocar aqui algumas respostas, né? Por exemplo, alguém colocou aqui: não tenho feito nada, prometo que vou fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa não significa só também a questão da atividade física, tá, pessoal? A outra pessoa colocou aqui: se exercitando todos os dias, ou seja, me exercitando todos os dias, exercitando a mente, estudando e se alimentando saudavelmente. Outra pessoa colocou:
Eu tenho mantido a minha rotina de alongamentos, me alimentando normal e dormindo o melhor possível. Também tenho cuidado da minha saúde mental. Pessoal, alguém quer falar sobre essa última questão? Quer dar um depoimento sobre o que tem feito, o que tem deixado de fazer? Dá aí um joinha ou abre o microfone e nós seremos todos ouvidos. Ó, Maria Alice tem feito bolo. Karatê nada, né? Não tem feito um catarzinho em casa, não, Maria? Ah, o senhor está saindo para correr à noite, senhor Medeiros. Né? Ah, Maria Alice está fazendo lá um catarzinho em casa, né? Boa. E, Medeiros, se você está fazendo isso, tenta manter as questões para evitar a contaminação, tá, meu querido? E o máximo de distância de todo mundo. Andressa corre na esteira, em casa, ok, aí tranquilo. Nosso querido João Japa está jogando bola na rua com o pai e o irmão. No meio da rua, João? A Abel está correndo na esteira. Isso, o Medeiros está fazendo quando não tem ninguém na rua. Isso aí. A Camila diz que não faz nada. Nenhuma leitura, Camila. Meia hora de prancha de noite? Meia hora, Ulisses? Alongamento e jogo de vôlei. A Lari está fazendo em casa. Para não engordar, né, Ulisses? De exercício, nada. Isso, tá. Bárbara diz que está se sentindo sedentária. Ah, com pausa. Aí sim. Achei que era meia hora de prancha. Eu ia falar, nossa, esse cara é o homem mais forte do mundo. A Lari tem dançado, isso aí. Correndo até a cozinha mesmo, Dona Liza, né? Indo para Riva. O que é Riva, João? Galera, agora eu queria propor, e aí eu iria fazer queria que vocês fizessem isso por turma. Eu sei que sempre temos, em cada turma, alguém que fica responsável, né, como se fosse um representante, e quem também tem mais facilidade com a questão das novas tecnologias. E eu queria propor a vocês o seguinte: seria a atividade da semana que vem, e ela seria válida para toda a turma. E aí, por que eu quero fazer para toda a turma, pessoal? Pelo seguinte, eu sei que tem gente que não está tendo acesso a computador, tem gente que não está tendo acesso a determinados conteúdos pela quantidade de dados que possa acessar via celular. E eu queria, por turma, fazer uma proposta que seria a seguinte: de vocês, baseados nesses questionamentos que a gente fez aqui, e aí teria uma pessoa responsável para fazer a edição dos vídeos. Eu sei que vocês têm um grupo, né, de WhatsApp da turma. E aí eu teria esse trabalho como uma avaliação da turma. E essa avaliação não é uma avaliação para diminuir qualitativamente. Na verdade, ela é para somar. E aí eu acho que seria uma atividade extra, que ela contemplaria, inclusive, aqueles que não estão tendo acesso. E essa nota também valeria para essas pessoas, porque para tentar estimular a questão do companheirismo de vocês, nesse momento que a gente está tendo também, que é difícil para todo mundo. Que a atividade seria a seguinte: baseado nessas questões que nós trabalhamos aqui, vocês fazerem um vídeo onde vocês colocariam, e aí teriam vários de vocês, né? Vocês se dividiriam na turma e falaram, você vai ficar responsável por fazer um vídeo sobre isso, eu vou falar sobre isso, e depois, no final, vocês editariam, tá? Esse vídeo como um vídeo da turma, que seria o seguinte: nós aqui da turma I3, ou nós daqui da turma Q3, estamos aqui para falar deste momento que nós estamos vivendo de quarentena devido ao Covid-19, a Covid-19, que seria a doença, e aí explicar.
nós viemos falar aqui para vocês sobre como tem mudado nossa rotina. Aí um fala, minha rotina tem mudado dessa maneira, minha rotina tem mudado dessa maneira. Assim, não precisam ser os 30 e poucos de uma turma, nem os 30 e poucos de outra. E aí depois o outro fala assim, uma das estratégias que eu tenho adotado para melhorar seria, para melhorar, para manter a minha saúde, para manter minha saúde mental, seria isso. Os efeitos do coronavírus no organismo são esses, as formas de evitar o contágio são essas. Aí, se pudessem elaborar um videozinho mostrando como que é a questão da lavagem das mãos, ou falar sobre a questão do uso das máscaras, entendeu? Aí falar sobre a questão imunológica, baseado nessas questões que a gente colocou aqui, se vocês poderiam fazer isso. E aí, essa seria a atividade da semana que vem, e ela seria uma atividade da turma. Vocês enviariam para vocês mesmos esses vídeos, fariam uma edição e colocariam esse vídeo, por exemplo, num link de Google, do Drive. E aí, se vocês quisessem me autorizar lá na frente a divulgar, eu divulgaria. Se vocês não quiserem, vai ficar só comigo, e aí eu vou estabelecer a nota de vocês. Ficaria só para vocês aqui no nosso grupo do SIGA, tá? Se vocês quiserem fazer dessa forma. Eu posso contar com vocês, eu teria um representante para fazer esse envio para mim até a sexta-feira da outra semana? Alô? Representante do I3 ou do Q3? Vamos lá. Seria, galera, uma turma faria um e outra turma faria outro. Pode falar, Abel. A data não seria muito perto para enviar, por causa que para editar o vídeo demanda bastante tempo. Isso não para a turma inteira, mas sim para quem for editar o vídeo. Tá, olha só. Me faça uma sugestão de data, Abel. Eu já não sei. Tu acha que a sexta-feira que eu digo é da outra semana, tá? Não é essa agora, não. Seria dia... Nós estamos no dia 14. Eu estou falando do dia 24. É pouco tempo, Abel? Olha, não sei se alguém da sala aí que edita vídeo disse que dá tempo, então para mim tá de boa, mas eu acho que demora. Porque a gente demorou bastante para fazer o trabalho da outra matéria, acho que era de artes, na verdade, que a gente fez no outro semestre, que era fazer um vídeo também. Uhum. Tu acha que uma semana a mais daria tempo? Eu acho que daria, na verdade. E também, não sei se 10 dias seria necessário, porque tem muita gente que demora para mandar o vídeo, tipo, pra tu falar até tal dia para mandar os vídeos. Às vezes alguém não consegue, tem um imprevisto, enfim. Mas acho que mais uma semana daria de boa. Tá. Então, eu vou colocar aqui. Q3. Manifestações aí também. Estou esperando, hein? Alguém no Q3. Beleza, tô esperando aqui então, tá? Enquanto isso, eu vou falando aqui para vocês. Pessoal, eu vou botar aqui, tarefa sobre pandemia. Vídeo. Estou anotando aqui meus 300 papéis que eu tenho aqui do lado. Então, eu vou colocar aqui o I3 e Q3. A data para que vocês me entreguem será o dia 1, não é isso? Deixa eu só me certificar aqui. Tá, eu não vou botar dia 1, eu boto dia 1, que é feriado, ou eu boto dia 30? Que se vocês disserem para mim que vão me esquecer no feriado, dia do trabalho, mesmo estando em casa, eu coloco dia 30. Hein? Dia 7 é muito, dona Emily. Até porque tenho outros conteúdos que a gente vai trabalhar.
Poxa, mas dia 1, ó, nós temos 15 dias. Ó, vamos elaborar aqui um cronograma. Ó. Esse vídeo, vocês vão pegar ali aqueles materiais ali, por exemplo, que vocês responderam, e aí cada um vai fazer um videozinho, beleza. Cada um que eu digo não precisa ser todo mundo, pessoal. Talvez vocês se dividam em partes. Ó, essa galera aqui vai elaborar o videozinho sobre a questão de quais os efeitos do vírus no organismo. Essa aqui sobre as formas de prevenir. Esse aqui sobre a saúde mental. Estou dando um exemplo. Então, ó, se hoje é dia 14 e a gente consegue fazer, ó, se a gente consegue até dia 24 terminar os vídeos, eu acho que uma semana de edição é tranquilo, não é? O que vocês acham? Não, não é todo mundo exatamente que tem que gravar, Camila. Vai ser um trabalho da turma, tá? O fim da outra semana que você fala é qual semana, Andressa? Fala aí para mim. Sempre tem um, Matheus, que sabe editar. Na química também tem. Mas vocês podem fazer um intercâmbio com a outra turma, né? Viva Vídeo é um aplicativo, Letícia? Ó, esses são todos aplicativos, galera, ó, que fazem a edição, ó, que é para ir juntando. Não é isso? Não? O que é isso, Matheus? Ó, viu? A Letícia disse que é assim, ó. Mas funciona, ó. Tá, então deixa eu perguntar a vocês aqui. Tá, alguém colocou aqui... Dia 7, o Emily, é muito. Mas eu posso colocar, ó, vamos lá, vamos flexibilizar isso aí. Que 2021, eu vou colocar com vocês o seguinte, ó. Dia... A Andressa falou do fim de semana. Posso colocar na dia 4, segunda-feira? Hein? Estende para os dois. Eu vou dar o mesmo tempo para as duas turmas. Tá. Vou estabelecer, então, a data do dia 4. Pode ser, pessoal? Beleza? Dia 4 de maio. Lembrando, pessoal, ó, essa questão do vídeo, ela vai ser para esse dia e provavelmente, eu vá, de acordo com os conteúdos que a gente tem que passar ali para vocês, eu vou disponibilizando algum material sobre os próximos conteúdos, tá? Mas não vou exigir tarefas grandes, porque vocês vão estar empenhados nessa, e aí quando vocês terminarem essa, a gente vai falar sobre os outros conteúdos. Ok? Então, eu estou fechando aqui com as duas turmas, entrega dia 4/5. Ok? Beleza, pessoal? Essa nossa live hoje demorou bastante, né? Eu achei que no máximo ela fosse de 1 hora, mas ela demorou um pouquinho mais. Eu posso encerrar, então, com vocês, pessoal, aqui, ó, fechar, ó, 4 de maio, I3 e Q3. Fechamos?
Beleza. Eu acho que vai, não, eu tenho certeza que vão ser trabalhos bem shows, que são 2 trabalhos. Serão trabalhos que eu vou ficar bem orgulhoso, tá? Tenho certeza disso. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez o contatinho de vocês. Provavelmente, na semana que vem, nós não iremos nos encontrar ao vivo, tá? Beleza? Provavelmente nós não iremos semana que vem nos encontrar ao vivo, mas a gente vai se comunicando via SIGA. Ok, galera? Quero deixar aqui a minha satisfação e saudade de vocês, desejar a vocês uma excelente semana, e que qualquer coisa que vocês queiram conversar e perguntar ali com relação aos trabalhos, às notas, quiserem conversar comigo, eu estou aberto aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês, agradeço, espero o trabalho de vocês e vou ficar muito feliz em vê-los novamente o mais rápido que pudermos. Beleza, galera? Um grande abraço. Um beijão para todos vocês. Peço para que vão se retirando do nosso querido canal para eu poder fechá-lo e salvar no nosso Google Drive e depois colocar lá no nosso YouTube. Valeu! Abraço. Beijo.